Talvez você não tenha passado por bons relacionamentos e possivelmente essas más experiências fizeram com que você tivesse uma má percepção sobre a possibilidade de você ter um relacionamento saudável, encontrar um homem que seja realmente de valor, um homem que seja realmente honrado. Ou você é só uma pessoa que nunca namorou e que está buscando entender mais sobre relacionamento para se precaver de determinadas situações e para conseguir se relacionar bem também. Bom, sendo uma realidade ou outra, esse vídeo é para você. A primeira coisa que eu vou te falar antes de começar, de fato, no conteúdo desse vídeo: namoro foi feito para acabar. Bom, se você não me conhece, meu nome é Williane. Aqui nesse canal eu falo sobre feminilidade, sobre virtudes, sobre desenvolvimento pessoal no geral. E o meu propósito aqui nesse canal é fazer com que você se questione sobre as coisas, é fazer com que você busque o sentido das coisas. E a cada vídeo você tome uma nova decisão. Vamos começar esse vídeo falando sobre os possíveis erros que você pode ter cometido em relacionamentos passados. E aí a gente desenrola esses possíveis erros, aprendemos com eles e eu falo sobre as questões que você não pode deixar de saber para poder se relacionar melhor. Eu tenho quase certeza que quando você se relacionou, você certamente esqueceu que para você se relacionar com alguém e para você se relacionar bem com o outro, você precisa primeiramente se relacionar bem com você mesmo. Não tem a mínima possibilidade de você conseguir ter uma boa relação com o outro se você tem uma péssima relação consigo mesmo. E aqui vai uma daquelas frases de efeito: se você não tem nada para oferecer para ti, como é que você acredita que vai conseguir ter algo para oferecer para o outro? Se nem você tem para si mesma, como é que você acredita que você vai ter alguma coisa boa para oferecer para o outro? E como é que você vai exigir algo do outro se você não está oferecendo nada? Bom, comecei agora. Certamente, no início do seu relacionamento, você focou em coisas apenas superficiais. Você focou apenas ali no seu emocional. O erro que as pessoas cometem quando vão começar um relacionamento é que elas focam apenas na questão da emoção. Ou seja, você tá ali, aí vê a pessoa, acha ela atraente, acha ela bonita, enfim, tem ali umas qualidades superficiais, uns critérios superficiais que você vê na pessoa e já pensa, tô interessada. Então, no início, essa pessoa, ela foca apenas em coisas emocionais, em coisas ali que vão atender meio que a necessidade dela. Essa pessoa foca apenas em coisas que vão satisfazer as necessidades carnais dela. E ela esquece de analisar os critérios principais que são responsáveis pela base do relacionamento. Então, dando uma resumida aqui nesse início, você certamente, lá atrás, quando você se relacionou e esse relacionamento não deu tão bom, certamente você começou dessa forma. Você viu a pessoa, achou ela atraente, ela tinha ali uns pré-requisitos, né? Enfim, em questões de aparência. E você, nossa, tô apaixonada por essa pessoa. Aí você começou a gostar dela, ter interesse por ela, não por questões profundas, mas por questões superficiais. Apenas porque você achava a pessoa atraente. Apenas porque você achava a pessoa bonita. Apenas porque a pessoa satisfazia as suas necessidades carnais. E eu vou falar pra você, essas necessidades não é o que vai fazer o seu relacionamento durar. Não é o que vai fazer seu relacionamento ser saudável. Não são os pré-requisitos ali superficiais. E quando eu falo pré-requisitos superficiais, eu me refiro a aparência, não sei, um hobby que a pessoa faça, um lugar que a pessoa frequenta. Eu tô me referindo a essas questões mais superficiais, entende? Ok, é importante a pessoa, não sei se esse é o seu pré-requisito, mas eu vou supor aqui, é importante a pessoa que você tá interessada ser alta, ser bonita, enfim, se vestir bem. É importante, só que isso não é determinante para
fazer com que o seu relacionamento dure e principalmente seja saudável. Então, o que você fez, o primeiro erro que você cometeu foi esse: se apegar a questões superficiais e ignorar a profundidade, as questões que iriam criar uma base para esse relacionamento. E aqui eu não tô meio que anulando o erro porque o outro também teve as suas questões. E o motivo pelo qual esse relacionamento não perdurou, não teve uma boa base, foi também por culpa do outro, mas principalmente culpa sua, porque aqui esse vídeo é sobre você. A culpa principal foi sua. E por quê? Porque antes de entrar nesse relacionamento, você não entendia que relacionamento não é sobre você. Só que ironia. O vídeo é sobre você, mas relacionamento não é sobre você. Enfim, vamos enrolando aqui essa questão. A primeira coisa que você precisa entender é, antes de entrar em um relacionamento, antes de querer se relacionar bem com outra pessoa, você precisa ter uma boa relação consigo mesmo. Então, você precisa entender quais são os seus critérios profundamente. O que você espera de uma pessoa? Quais são os seus planos futuros? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? E sabendo dessas questões mais profundas, você consegue meio que filtrar as pessoas que você vai permitir que entrem na sua vida. As pessoas não, a pessoa que você vai permitir que entre na sua vida. É muito mais fácil você buscar alguém que você já sabe quem é. Quem é no sentido de... É muito mais fácil você encontrar algo que você quer sabendo exatamente qual caminho percorrer para encontrar esse algo, do que você ir meio que vendada em busca de algo que você nem sabe por onde precisa ir para poder encontrar. Entende? Então, antes de você buscar outra pessoa, você precisa primeiro entender quem você é, no que você acredita e o que você busca. Porque esse relacionamento, ele só vai ter uma base se essa pessoa que você está buscando estiver alinhada com você. E se você acredita nessa balela de que os opostos se atraem, eu sinto lhe dizer, mas a base desse relacionamento não vai se fazer. Na vida real, não é assim que acontece. Você precisa de uma pessoa que esteja alinhada com você, porque senão vai dar choque, entendeu? Não vai dar certo. Um exemplo disso é, por exemplo, você se relaciona com uma pessoa que gosta de beber e você não bebe. Aí vamos supor que vocês já estão lá, sei lá, há 3 meses no relacionamento e essa pessoa vai beber com os amigos e você não gosta, você fica insegura, você fica, não sei, fica paranoica. Só que aí você não pode fazer nada. Porque você já entrou nesse relacionamento sabendo que essa pessoa faz algo e ela não vai abrir mão. E você já sabia no início do relacionamento. E agora você tá aí toda insegura, né? Sem saber o que fazer. Porque você já entrou nisso sabendo. Você não procurou uma pessoa que, assim como você, não bebesse. Tá entendendo agora a questão? Você precisa entender sobre você antes de buscar outra pessoa. Sabendo sobre você, você vai saber quem você precisa buscar. E não ficar atirando no escuro e acertando em qualquer um. Agora, vamos aqui à questão de que relacionamento não é sobre você. Então, antes de se relacionar, você precisa entender isso. Certamente você entrou em um relacionamento acreditando que a pessoa ela precisava te dar toda a atenção do mundo, acreditando que a pessoa teria que te dar mais que o mínimo, acreditando que a pessoa teria que ser 200% com você. E aí, quando a pessoa não era, meio que você ficava se questionando, será que essa pessoa realmente está disposta a estar comigo? Muitas vezes você certamente esteve mais focada em se a pessoa estava fazendo por você e muito menos focada no que você estava fazendo por aquela pessoa. Não é sobre essa questão de, Willy, então você está querendo me dizer que só eu devo fazer pelo outro? Só eu devo me esforçar? Só eu devo fazer 100% enquanto a pessoa está fazendo 10%? Não, não é essa a questão. Eu estou dizendo aqui
que você precisa entender que relacionamento não é sobre você. Relacionamento é sobre o outro. E o outro também precisa entender que relacionamento não é sobre ele. O relacionamento é sobre você. Se os dois tiverem esse entendimento de que relacionamento não é sobre egocentrismo, ou seja, sobre cada um, e sim sobre servir, um servindo ao outro, independente se for na mesma intensidade, se não for, aí as coisas vão andar. Porque vocês precisam entender outra questão. Em um relacionamento não existe moeda de troca. Não existe essa questão de reciprocidade tóxica. Eu não sei se existe essa palavra, mas é basicamente no sentido de eu só faço se você fizer. Eu só mando mensagem se você mandar primeiro. Eu só te chamo para fazer algo se você chamar primeiro. Como é que você quer fazer que um relacionamento se nutra, que um relacionamento se fortifique, se você não tá com o coração aberto para poder servir a pessoa que você escolheu para estar do seu lado? E como é que você quer que a pessoa se sinta motivada a fazer por você, se você não está disposta a fazer por essa pessoa? E pior, como é que você quer lidar com as questões e as adversidades que aparecem em um relacionamento se você só está pensando no próprio umbigo? Como é que você quer que em uma situação, em um problema dentro do relacionamento, como é que você quer que esse problema se resolva? E como é que você quer que a pessoa pense em resolver esse problema, pense nos seus sentimentos, valide os seus sentimentos, se você só está pensando em si mesma? Como é que você quer que a pessoa pense em você se você só está pensando em si mesma? Eu já falei sobre 2 pontos. Primeiro, nos seus relacionamentos passados, você esqueceu que para você se relacionar com a pessoa certa, você precisa primeiro entender quem é você e aí buscar por a pessoa com clareza, entendendo quem é, o que a pessoa faz, o que ela segue, o que ela acredita, para aí sim você escolhê-la. E escolhê-la não porque ela é bonita, ela é atraente, sim, isso é importante, mas escolhê-la porque ela tem os mesmos princípios que você, escolhê-la porque ela tem a mesma crença que você, e escolhê-la porque você tem certeza que a base dela, junto com a sua base, vai formar uma base só. E aí a probabilidade desse relacionamento se desfazer é muito menor. Segundo, você não entendia que relacionamento não é sobre você. Aqui, já dentro do relacionamento, não é sobre você, é sobre o outro. E o outro também precisa entender que o relacionamento não é sobre ele, é sobre você. Então os dois se servem de formas mútuas. Outro erro que você cometeu no passado: você não colocou limites e não foi verdadeira consigo mesmo. Mas antes disso, você não estabeleceu os seus limites, você também não estabeleceu os seus princípios. Então você não sabia qual era a sua verdade. E você não sabia quais eram os seus limites. Como era que você iria estabelecer algo que você nem sabia? Então aqui eu não tô passando a mão na sua cabeça, mas eu tô dizendo que você não sabia. O problema não é você ter feito esse erro. O problema é você sair desse vídeo e ainda cometer o mesmo erro sabendo. Então, lá atrás, você não sabia qual eram os seus limites, qual eram os seus princípios, no que você acreditava, no que você tolerava, no que você não tolerava. Mas agora você vai saber. Se você não sabe o que rege a sua vida, né? Se você não sabe todas essas questões que eu acabei de falar, trate-se de buscar saber. Trate-se de sentar e escrever cada ponto que você considera importante e inegociável na sua vida. Porque aí, se chegar uma pessoa que ultrapasse esse limite que você estabeleceu, você vai conseguir falar: não, não é isso que eu quero, não é nisso que eu acredito. E tira a pessoa da sua vida. Porque aí você já se priva de uma dor de cabeça, você já se priva de passar por a mesma coisa que você passou no passado. Então aqui outro ponto: estabeleça os seus limites e seja verdadeira neles. Siga esses limites, siga esses princípios fielmente. Outro ponto:
No passado, nos seus relacionamentos passados, você não sabia se levar a sério. E por você não saber se levar a sério, você permitia que meninos decidissem por você qual era o seu valor. Então você se colocou na mão de meninos e deixou que eles decidissem por você quanto você valia, que horas te responder, quando deveria te mandar mensagem, o que deveria fazer com você, a maneira que iria lhe tratar. Então você deixou que eles decidissem por você o que você vale. Por quê? Porque você não se respeitou o suficiente para que homens de verdade entrassem na sua vida e te tratassem da maneira que você merece ser tratada. Porque a partir do momento que um menino entra na sua vida, que você permite que um menino entre na sua vida e não um homem, você automaticamente já está dizendo, eu valho isso aqui, porque eu permito que você entre e faça o que você quiser. A partir do momento que você aceita que esse tipo de homem não, que meninos entre na sua vida, você já escancara assim, faça o que você quiser. Porque essa pessoa que entra na sua vida, ela sabe da conduta dela. Né? Esse menino que entrou na sua vida sabe da conduta dele. E aí vai pensar, nossa, não foi tão fácil. Vou fazer aqui o que eu bem entender, porque ela deu essa permissão pra mim, então. Então o ponto é esse. A partir de hoje você vai se dar o respeito, você vai se respeitar. E as pessoas que vão entrar na sua vida são pessoas que estejam condizentes, que estejam alinhadas com os limites que você estabeleceu. E quem extrapolar esse limite, você precisa tirar da sua vida. E não é questão de arrogância, não é questão de prepotência. É questão de prezar pela sua saúde mental mesmo e se respeitar. Porque se você é uma mulher de valor, você precisa se dar o respeito. Uma mulher de valor não é apenas uma mulher que se cuida, uma mulher que sai elegante, uma mulher que só se relaciona com homens, entendeu? Mulher de valor é uma mulher que sabe dos princípios dela, sabe dos valores, sabe das crenças e é firme e é fiel a cada uma dessas crenças. E principalmente diz não quando é necessário. Agora, quando você começa a se respeitar e quando você começa a estabelecer os seus limites e dizer não para meninos que não te respeitam e que não estão alinhados com o que você busca, você automaticamente abre portas para que um homem entre na sua vida e lhe trate da maneira que você está apresentando, da maneira que você demonstra merecer ser tratado. Próximo ponto. Você ignorou sinais de um homem imaturo porque você era imaturo. Começando pela questão de que você se relacionou com uma pessoa apenas por gostar da pessoa. E esse gostar foi apenas por critérios superficiais. Critérios que não sustentam nada. Que é aparência, status, sem base. Isso é um sinal de imaturidade. A partir do momento que você decide se relacionar com uma pessoa apenas porque ela é bonita, apenas porque ela vai satisfazer ali os seus desejos carnais, e isso eu não me refiro só a se relacionar em si, mas a esse desejo de status mesmo, de estar com aquela pessoa porque ela é bonita, porque ela é atraente, nananã. Isso é um sinal de imaturidade. E aqui eu já te deixo um ensinamento. Um homem maduro, ele busca por responsabilidades. E uma delas é assumir a responsabilidade de lhe assumir. E não ficar dando a rodeio, sabe? Pra saber se vai te assumir ou não, que não tem certeza, e barará. Um homem de verdade assume responsabilidade, ele busca por responsabilidades. Um menino foge delas. Então fica aqui. Quando você encontrar, bater de frente, se deparar com um homem que tá ali buscando, demonstrando um interesse em você, enfim, você já estão uns dias conversando e, enfim, estão ali se envolvendo e ele não fala em namoro, ele não fala em dar o próximo passo,
E quando você toca no assunto, ele meio que dá uma desviada, ele fala que ainda não, fala que não tá pronto, fala que tem umas questões. Esse homem, ele é imaturo e tá fugindo de responsabilidades. Um homem de verdade, nessa situação, o mínimo que ele vai fazer é nem esperar que você fale em namoro. Ele simplesmente fala, eu quero namorar com você. Eu quero assumir a responsabilidade de lhe assumir. Então fique bem atenta a essas questões. Não é dica, mas um ponto interessante é que você consegue saber se um homem ele é maduro e se um homem ele é homem mesmo de verdade quando você não entrega privilégios de namoro no início. Tem ali os 3 primeiros encontros, não chega perto, assim, perto no sentido de beijar na boca, não faz isso. Fala que não, que, enfim, vocês estão se conhecendo, você quer saber se é ele mesmo, nananã. Se você negar esses privilégios no início e ele foi embora, você sabe o que ele queria. Agora, se você negar no início e ele for um homem de verdade, ele vai enxergar valor em você e vai pensar, nossa, essa mulher, ela é diferente. Ela não se entregou tão fácil. E é isso que eu tô buscando, uma mulher de verdade, que busque alguém como eu. Então ele vai ver que você não é essas mulheres que são difíceis de ser conquistada, mas sim que você é uma mulher difícil de merecer. E aí ele vai fazer por onde merecer você e tomar atitudes assim, ó, rápidas para assumir a responsabilidade, lhe assumir. Bom, eu acho que eu trouxe pontos o suficiente, mas eu tô pensando em trazer a parte 2 desse vídeo, porque eu vi que tá muito longo, mas vi aqui no meu roteiro que tem ainda bastante coisa para falar sobre isso. Então, eu vou usar esse vídeo como teste. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou pedir que vocês curtam o vídeo e comentem, porque aí eu vou saber se é legal eu trazer a parte 2 desse vídeo, falando mais sobre essa questão, tá bom? E se até aqui alguma coisa mudou em você, alguma percepção, se você aprendeu alguma coisa, se você tomou uma nova decisão, justo que você curta esse vídeo e mande para alguém que você acredita que tá, enfim, meio perdida aí nessa questão de relacionamentos. E se você quer estar mais próximo a mim, eu te convido a me seguir lá no Instagram, que eu todo dia tô abrindo caixinha, todo dia eu falo sobre feminilidade, sobre relacionamentos, sobre virtudes, e lá é um meio onde você pode estar sempre em contato com conhecimentos e, de fato, vão fazer com que você evolua como mulher, tá bom? Beijo!